No vídeo de hoje eu vou te falar 8 principais erros que eu vejo o pessoal que entra no mercado de automação residencial, áudio e vídeo cometer, e alguns deles é cometido até por quem já está no mercado. Eu posso te falar isso porque eu estou nessa área há mais de 15 anos e eu atendo e converso com centenas de alunos, nosso grupo do WhatsApp e muito mais todos os dias. Então vamos lá. O primeiro é não focar no seu primeiro projeto. Quando você entra no mercado, investe num treinamento e começa a pensar sobre se isso vale a pena para você ou não, você deve, antes de abrir empresa, antes de investir e gastar, você deve pensar em receita. Nas minhas mentorias eu costumo falar, foque na receita e não na despesa. Ou seja, antes de abrir empresa, contratar contabilidade, contratar uma agência de marketing para desenvolver todo o seu material, logotipo, site, antes de investir num showroom, antes de tudo isso, você deve focar num primeiro projeto. Esse primeiro projeto não é na sua casa. Pode até ser, mas o ideal é que seja em um cliente. Esse cliente pode ser uma pessoa próxima de você, pode ser alguém que você já tem relacionamento, um cliente atual na outra área que você atua, e ali você vai ver 3 coisas acontecerem. A primeira é que você vai entender aonde você teve mais facilidade, outras dificuldades. Isso é muito importante para ver aonde você vai direcionar suas energias. O segundo é você ter um retorno financeiro, mesmo que pequeno nesse primeiro projeto, mas que financie o seu investimento em treinamentos. E o terceiro é a satisfação de colocar a mão na massa e ver o seu cliente usando a tecnologia. O segundo erro é ser percebido como careiro, mesmo se você não for. E por que isso acontece? Quando os clientes vão comprar produtos de um revendedor, já está subentendido que comprar pelo revendedor é mais caro do que comprar direto pela internet. Então, quando você faz um orçamento e coloca os produtos no orçamento fechado ou não detalha o que você vai vender, você já está escondendo o jogo e já parte do princípio que para o cliente que ele está pagando a mais por algo que ele não gostaria de pagar. E o fato é que mesmo as pessoas, ou até principalmente aqueles que têm um poder aquisitivo maior, não gostam de pagar mais caro por algo que eles poderiam pagar mais barato. Por exemplo, muitas pessoas vão para os Estados Unidos comprar um celular novo, mas têm condições de comprar no Brasil. Só não fazem porque no Brasil custa 2 vezes mais caro. Então, como você resolve isso? Você vai mostrar, sem o seu cliente perguntar, que o seu preço nos produtos ele é um preço de mercado. Não precisa ser mais barato do que o preço na internet, mas precisa ser similar. E você vai explicar para o seu cliente que sim, existem opções de compra que não são oficiais e aí não paga imposto e não tem como competir. Mas se ele quiser comprar em produtos oficiais que oferecem garantia e assistência técnica e suporte, que é como eu recomendo que você venda para ter uma empresa de fato, aí sim você vai mostrar para o seu cliente que comprar com você ou comprar na internet é similar, com a vantagem que com você vai oferecer a garantia e o suporte. Fazer isso sem o cliente perguntar é o segredo para mostrar que você não é careiro, ou seja, que comprar com você está dentro do normal. E aí sim você vai ter a sua margem de lucro sobre o seu serviço e a mão de obra, mas isso eu falo dentro do treinamento. Terceiro erro, ter medo de cobrar o preço justo, porque talvez você não seja o perfil. Eu já vi nos meus encontros de mentoria várias vezes, inclusive amanhã a gente tem um encontro dos alunos, que é um encontro de mentoria comigo, para quem é aluno do Integrador de Impacto, e o tema que o pessoal escolheu é precificação. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente coloca preço no nosso serviço e a gente investe em treinamentos, a gente chega num valor. E aquele valor vai ser comparado com um segundo orçamento, por exemplo. E pode ser maior ou menor. E geralmente o cliente ele tende a querer pagar o mínimo possível nos produtos e ele vai ver se no serviço e na mão de obra aquilo está dentro ou está fora. Mas quando ele vai ao médico, por exemplo, se ele vai num médico muito bom, esse médico é muito mais caro do que aquele outro médico que talvez não teve nenhuma indicação. Advogado é a mesma coisa, prestador de serviço é a mesma coisa, e com você, um profissional de automação e tecnologia, é a mesma coisa. Então, quando você tem produtos competitivos e sabe mostrar o preço da sua mão de obra, do seu serviço, da sua qualidade, você filtra naturalmente os seus clientes. Vão ter clientes que você não vai pegar porque só querem preço baixo. Ótimo, segue o jogo. Mas vão ter clientes que quando vê que você tem qualidade
e comparar com outros, ele vai fechar com você, porque ele já teve experiências ruins no passado. E qual que é o erro? O erro é quando você não acredita em você mesmo, não acredita que você pode oferecer uma solução e fica competindo por preço baixo com outras pessoas. Não seja não tenha esse perfil, não tenha esse medo. Faça parte de um grupo de impacto, faça parte de um time de elite e seja um profissional diferenciado. E assim você vai começar a colher seus frutos. Erro número 3. Erro número 4, na verdade. Não fazer projetos completos. O que é isso? Quando você fecha um projeto com um cliente de automação, já está implícito uma revisão na elétrica, porque se a elétrica não estiver adequada, nada vai funcionar direito. É fundamental um projeto de rede Wi-Fi, como eu ensino, porque se a rede Wi-Fi não estiver legal, nada vai funcionar direito. Áudio e vídeo. Preparar a casa para receber um home cinema, um som ambiente e principalmente equipamentos de áudio e vídeo, né? Eles representam 50% a 60% do projeto em termos financeiros. Se você não faz home cinema, você está deixando uma fortuna, né, desse projeto que poderia ser fechado com você para ser fechado com outra pessoa. E também entra toda a parte de, claro, automação e CFTV. Então, se você ainda não se sente seguro em fazer um projeto, por exemplo, que envolve som ambiente, home theater, você deve procurar se capacitar, porque isso vai levar a sua empresa para um outro jogo. Erro número 5, e esse é muito grave, que é querer vender o que a gente quer vender e não o que o cliente quer comprar. Querer vender o que a gente quer vender e não o que o cliente quer comprar. Eu mesmo cometi esse erro minha vida inteira. E por que eu sofri muito com isso? Porque eu sempre inventei coisas e colocava no mercado coisas que eu queria vender, e aí eu via que a demanda que o mercado tinha para aquilo era muito inovadora, eu estava antes do tempo, e acaba não vendendo. Então eu fiz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí você começa a perceber, opa, onde eu estou errando? Estou errando porque eu estou oferecendo para o mercado produtos e serviços que eu quero vender, e não que o cliente quer comprar. Isso acontece no mercado de automação. Às vezes o cliente está mais interessado para um controle de iluminação, e tá tudo bem, porque dali surgirão outras soluções. Mas se o cliente quer iluminação e você fica oferecendo para ele home cinema, som ambiente e outras coisas numa tacada só, o cliente tende a perceber que você está querendo vender para ele e não ajudá-lo. É uma tênue diferença que faz toda a diferença, porque o que acontece? Quando você oferece para o que o cliente quer comprar, ele topa. E aí, aquele primeiro contato, aquela primeira barreira, que é a mais difícil de todas, que é o sim, ela se cai. E se você fizer um bom trabalho, portas se abrem para a expansão dos projetos. Pensa sobre isso, ofereça o que o cliente quer comprar e não o que você quer vender. E outro erro é o erro de delegar. Esse erro eu também cometo, que é o quê? A gente acaba querendo fazer tudo sozinho. E aí, a gente não consegue escalar, não consegue crescer, e fica numa situação de estresse, porque muitas coisas acontecem e a gente por exemplo, se você está instalando e de repente toca o telefone, é um cliente que está querendo fechar negócio, você vai ter que vender para um outro cliente dentro da casa do seu cliente. Isso é péssimo, né? Você precisa separar. Nas mentorias eu costumo dizer, né, que você deve separar a parte comercial da parte técnica, é o primeiro passo. E se possível ter alguém para te ajudar na parte de administração. Contas, boleto, nota fiscal e compras, que é fundamental. Esse é um dos grandes erros que quem está no mercado há muito tempo ainda não entendeu e acaba não conseguindo crescer porque não tomou coragem de montar sua equipe. E o erro número 7 é não manter contato com os clientes. Esse é quase fatal, porque no nosso mercado de prestação de serviço, os melhores projetos vêm por indicação. E indicação, quem faz indicação? Quem está contente com você, né? Que nem médico. Né? Você vai no médico, estou com problema no joelho. Aí você é super bem atendido, ele te passa lá fisioterapia, etc. E você sara. Se um amigo seu te perguntar, olha, você conhece alguém que cuida do joelho? Você vai recomendar esse médico, porque você foi bem atendido, você teve um resultado bom. O mesmo acontece com qualquer prestador de serviço. E a boa notícia, que é boa e ruim ao mesmo tempo, é que a grande maioria dos profissionais que estão no mercado são péssimos. Péssimos. E o que é ser péssimo? Não atende bem o cliente, está mais preocupado em ganhar dinheiro do que em realmente entregar um bom negócio, não sabe que se ele fizer um bom negócio para o cliente, o resultado financeiro vem por consequência.
E aí o que acontece? As pessoas estão traumatizadas. E quando as pessoas encontram, né, profissionais bons, elas falam, poxa, que cara legal, eu vou indicar. E aí, se você fez tudo certo, você é meu aluno, você estudou, você aprendeu, você foi lá, fez um excelente projeto e não manteve contato com o cliente. O que acontece? Aquele cliente vai esquecer de você. Se você coloca na sua agenda, né, por isso que no curso eu oriento para usar um CRM, para você não esquecer das coisas, né? Coloca lá no CRM aquele cliente, o que foi feito, a história, as dificuldades, o que aconteceu e agenda uma tarefa para dar um mês, daqui a um mês, 2 meses, um simples WhatsApp para o cliente, oi, tudo bem? Estou passando aqui para saber se está tudo bem com o projeto, com o sistema. Só isso. Esse é o suficiente para o cliente lembrar que você existe, lembrar de te indicar para quando alguém perguntar e, por que não, às vezes fazer um upgrade e uma nova venda para o mesmo cliente. E por último, esse é o erro mais grave que eu vejo todo mundo cometer, que é fazer tudo sozinho. Tem um pouco a ver com não delegar, mas aí não estou falando de delegar, estou falando sobre você não ter uma rede de apoio. Nós, empreendedores, nós somos solitários. Nós dentro da nossa casa ou do nosso escritório, olhando para um computador sozinho, né, e tentando executar as coisas sozinhos. E isso, além de ser muito sofrido, nos leva para um lugar de erro. Quando a gente entra num grupo, por exemplo, nós temos o grupo integrador de impacto. Hoje temos, deixa eu ver aqui, ó, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, são 311 profissionais que estão lá. E esses 311 pagaram para estar lá. É completamente diferente um grupo onde as pessoas pagaram para estar do que esses grupos abertos que todo mundo escreve um monte de bobagem. Esse nosso grupo, só de você estar lá dentro, que você aprende, eu aprendo também com o pessoal. Porque a gente tem informações sobre um monte de coisa. Hoje mesmo sobre cortina motorizada, ontem sobre Home Assistant, vai ter amanhã nosso encontro de mentoria sobre precificação. É tanta informação que você consegue evoluir anos em meses, porque você faz parte de um grupo. Esse é um dos grandes erros que o pessoal comete e acaba fazendo tudo sozinho ou até participa de grupos. Mas esses grupos abertos que você não sabe com quem você está falando e aí as informações que estão lá quase sempre não são corretas e precisas. Por que não são? Porque não são ditas por quem está no campo de batalha. Esses 311 participantes que estão no nosso grupo hoje são integradores. Pessoal que está comprando e vendendo sistemas todos os dias. E aí um ajuda o outro e você leva uma vantagem enorme. Esses são os 8 principais pontos que eu vejo. Tem muito mais, eu vou pensar em outros, mas é isso aí. Escreve aqui para mim o que você achou, se você está cometendo um erro desse ou não, e eu te ajudo nos comentários. E até o próximo vídeo.